Estamos aqui mais uma vez para darmos prosseguimento às nossas leituras do Livro dos Espíritos como prática do Sagrado Evangelho no Lar. Essa prática que é tão rica não só em conhecimentos, mas em proteções e bênçãos que trazemos para nossa casa. E hoje, para fazermos a nossa prece inicial, eu escolhi uma mensagem psicografada que foi recebida na Casa dos Espíritos em 6 de dezembro de 91 por Vera Moreira e que eu tomo a liberdade de repassar a vocês. Conceda-me, Senhor, a graça de saber o que vim fazer na terra, na seara de amor. Quem me ampara e conduzirá meus trabalhos de humildade e aprendizado. Permita-me saber, Senhor, a tarefa da qual fui revestida por Tua misericórdia e bondade. Que quem me auxilia em meus trabalhos possa se fazer visível aos meus olhos e audível aos meus ouvidos, para que eu melhor cumpra com a Tua vontade bendita. Obrigada, Senhor, por ter me escolhido como instrumento de meu próprio burilamento, ensinando-me através do trabalho a reparar os erros que ainda atormentam o meu espírito, entravando minha caminhada evolutiva. Obrigada, Senhor, por permitir que eu, criatura ainda tão imperfeita e pequena, possa Te louvar, Te saudar, através das bênçãos regeneradoras do trabalho redentor. Faça de mim, Senhor, um instrumento da Tua paz a partir do meu próprio lar. Que assim seja. Questão 300. Dois espíritos perfeitamente simpáticos, uma vez reunidos, o serão pela eternidade ou podem se separar unindo-se a outros espíritos? Todos os espíritos são unidos entre si. Falo dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, quando um espírito se eleva, não tem a mesma simpatia por aqueles que deixou atrás. Questão 301. Dois espíritos simpáticos são o complemento um do outro ou essa simpatia é o resultado de uma identidade perfeita? A simpatia que atrai um espírito para o outro é o resultado da perfeita concordância de suas inclinações, de seus instintos. Se um devesse completar o outro, perderia sua individualidade. Questão 302. A identidade necessária para a simpatia perfeita consiste na semelhança de pensamentos e de sentimentos ou também na uniformidade de conhecimentos adquiridos? Na igualdade dos graus de elevação. Questão 303. Os espíritos que não são simpáticos hoje poderão sê-lo mais tarde? Sim, todos o serão. Assim, o espírito que está hoje numa esfera inferior, em se aperfeiçoando, alcançará a esfera onde reside o outro. Seu reencontro terá lugar mais prontamente se o espírito mais elevado, suportando mal as provas a que está submetido, permanece no mesmo estado. Dois espíritos simpáticos poderão deixar de sê-lo? Certo, se um é preguiçoso. A teoria das metades eternas é uma figura que representa a união de dois espíritos simpáticos. É uma expressão usada mesmo na linguagem vulgar e que se faz necessário não se prender à letra. Os espíritos que usam não pertencem, certamente, a uma ordem mais elevada. A esfera de suas ideias é necessariamente limitada e eles expressam seus pensamentos pelos termos de que se serviram durante a vida corporal. É preciso, portanto, rejeitar essa ideia de que dois espíritos, criados um para o outro, deverão um dia fatalmente reunirem-se na eternidade
depois de estarem separados durante um lapso de tempo mais ou menos longo. Dando continuidade à leitura do Livro dos Espíritos, capítulo 6, Lembrança da existência corporal. Questão número 304. O espírito se lembra da sua existência corporal? Sim, quer dizer, tendo vivido muitas vezes como homem, recorda-se do que foi e te asseguro que por vezes se ri apiedado de si mesmo. Como o homem que, atingindo a idade da razão, ri dos excessos da adolescência ou das puerilidades da sua infância. Questão número 305. A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito de maneira completa, inopinada depois da morte? Não, ele a revê pouco a pouco, como alguma coisa surgindo do nevoeiro, e à medida que se fixa nisso sua atenção. Questão número 306. O espírito se lembra pormenorizadamente de todos os acontecimentos de sua vida? Alcança o conjunto deles um golpe de vista retrospectivo? Ele se lembra das coisas em razão das consequências que tiveram para o seu estado de espírito, mas compreendes que há circunstâncias de sua vida às quais ele não liga nenhuma importância e que nem mesmo procura recordar. Poderia lembrar-se delas se quisesse? Pode se lembrar dos detalhes e dos incidentes mais minuciosos, seja dos acontecimentos, seja mesmo dos seus pensamentos, mas quando isso não tem utilidade, não procura lembrar-se. O espírito entrevê a finalidade da vida terrena com a relação da vida futura? Certamente ele a vê e a compreende bem melhor que enquanto encarnado. Compreende a necessidade de purificação para alcançar o infinito e saber que cada existência deixa algumas impurezas. Questão número 307. Como a vida passada se retrata na memória do espírito? Por um esforço da sua imaginação ou como um quadro que tenha diante dos olhos? De uma e outra maneira, todos os atos de que tem interesse de se lembrar são para ele como se fossem presentes. Os outros estão mais ou menos vagos em sua mente, ou totalmente esquecidos. Quanto mais se desmaterializa, menos importância atribui às coisas materiais. Fazes frequentemente a evocação de um espírito errante que acabou de deixar a terra e que não se lembra mais os nomes das pessoas que amou, nem os detalhes que te parecem importantes. É que pouco lhe interessam e caem no esquecimento. O que ele se lembra muito bem são os fatos principais que o ajudam a melhorar-se. O importante é sabermos que o espírito, quando desencarna, ele tem as lembranças de fatos, pessoas que marcaram sua existência na encarnação, deixando de lado no esquecimento fatos ou pessoas que não tiveram significação importante para a evolução dele, tá? E o importante de tudo é que o passado fica no passado. A gente é uma referência para a gente pensar no futuro, já que estamos livres das amarras do corpo de carne, que acaba sendo muitas vezes uma âncora, tá? O importante é o futuro, evoluir sempre.